De volta ao Redação Novo Tempo, essa semana o site da BBC Brasil divulgou uma reportagem que mostrou que um grupo de pessoas, em sua grande maioria mulheres, se organizavam para ir até a Bolívia e a Venezuela com um único objetivo: realizar cirurgias plásticas. Segundo uma das mulheres que fez o procedimento, o motivo de ir até outro país era o preço. No Brasil, um procedimento estético custa o dobro do que custaria lá fora. A maneira como elas combinaram as viagens, inclusive toda a marcação do procedimento cirúrgico foi via WhatsApp ou até pelo Facebook. Ainda de acordo com a reportagem, apesar de muitos terem tido sucesso na cirurgia, 2 mulheres já morreram decorrentes de complicações após esse procedimento estético. Sério, né? Tenso. Imagina, você marca tudo pelo Facebook, pelo WhatsApp. Nunca nem falou com o médico. Nunca nem falou com o médico pessoalmente. Eu tava pensando, Wagner, assim, ó. Obviamente, elas já devem ter ouvido, quem já foi, né, ou quem tava na iminência de ir, essas histórias de mulheres que, né, vêm a morrer. Mas eu penso que o sonho e o desejo dessas mulheres que querem fazer uma correção ou até uma cirurgia estética mesmo é tão grande que então elas miram nos casos que deram certo e pensam, comigo vai dar tudo E certo. esquece os que deram errado. Gente, não existe isso de você não conversar com o médico, né? De trocar uma informação com ele, de ir lá, tirar suas dúvidas. Ainda mais num caso desse que é tão sério, né? Que vai envolver Claro. a sua aparência. Enfim, qualquer caso de cirurgia é sério. Então você vai lá, passa por uma consulta, de repente consulta um outro médico, um outro profissional, tira todas as suas dúvidas, enfim, faz exames, tal. E a pessoa, no caso dessas mulheres, conversa só com a mediadora. Que obviamente vai fazer o quê? Um comercial, todo um marketing, garantir por A mais B que vai dar tudo certo, que tem todos os recursos, colocar fotos, que sabe lá se essas fotos dessas mulheres, né, bem-sucedidas passaram por esse X médico que elas estão levando. E essas pessoas fraudulentas, elas costumam ter um poder de convencimento tão grande que muitas pessoas acabam, né, caindo nessa. E o problema é que tem as clínicas clandestinas, né? Claro. Então você não sabe se aquela lá é uma clínica... Se é um médico que realmente é formado, né? Ou se ele é especialista em cirurgia plástica de fato ou não, né? A gente vai dar uma olhada aqui no que diz um cirurgião plástico. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Gustavo Gomide. Ele conversou sobre os riscos que existem ao se realizar um procedimento estético e a importância de se consultar um cirurgião autorizado. Vamos acompanhar. As pessoas que vão se submeter a alguma cirurgia, elas têm o risco como qualquer outra cirurgia, não específico da cirurgia plástica. Desde o risco de uma complicação mais simples, quanto o risco de morte, como acontece em alguns casos que vem à mídia. As pessoas têm que procurar o lugar correto, procurar um profissional bem formado para diminuir o risco de acontecer algum risco. Em cirurgia plástica especificamente, como os benefícios estéticos não vão sanar nenhum mal à saúde, o risco tem que ser muito baixo. Por isso, escolher um profissional bem formado, um hospital qualificado e a cirurgia correta. Existem algumas pessoas que têm o distúrbio da autoimagem, que é a dismorfia corporal. A pessoa enxerga defeitos onde não existe. Ou existem pessoas que são pessoas com maior risco para a cirurgia. Essas pessoas são as principais pessoas que procuram atalhos, procuram profissionais menos qualificados, procuram preços mais baratos para tentar submeter à cirurgia que tanto deseja. Nós recomendamos que pesquise o nome do cirurgião, tanto no site do Conselho Regional de Medicina, quanto no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Colocando o nome do cirurgião, você descobre se ele é especialista na área e se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito obrigado, viu, Dr. Gustavo Gomide. É interessante ele falar sobre os médicos regularizados, né? E, assim, algumas coisas, né? Não é crime um médico que não tenha a especialização específica de cirurgia plástica
fazer cirurgias plásticas, né? O Conselho de Medicina regulamenta de que qualquer médico está apto a realizar qualquer atividade que ele se considere apto a realizar. Agora, Porém, não eu não sei se eu poderia colocar ético, ou não é o recomendado ele atuar numa área específica da qual ele não tem o conhecimento, porque aí cada área, cada especialidade, ela tem uma série de requisitos que esse médico precisa cumprir. Ele tem que passar, sei lá, no caso de cirurgia plástica, acho que são 2 anos É como mais. residente. É mais ao como todo residente? são 12 anos que ele Não, vai mas- passar estudando. Sim, mas acho que é Porque ele 2 vai anos fazer- residente. Assim, ó, ele vai fazer Na- medicina, aí ele vai fazer, depois da medicina, quando ele vai para aquela área de especialização, como é que chama? Residência, né? Ou não? Residência. Aí ele vai fazer cirurgia geral. Depois que ele fez cirurgia geral, aí ele vai fazer cirurgia plástica. Enfim, Se eu não me aí- engano, são 7 anos de residência. 2 de cirurgia geral e 5 específico para cirurgia plástica. Se eu não me engano, 9 cirurgia a 11 plástica anos, é o período que um médico, até onde eu sei aqui no Brasil, mais tem que ficar no banco da escola, vamos dizer assim, Aham. né? Estudando para atuar numa área específica. Não, essa informação é extremamente preciosa, porque se você vai lá e vê que o cara tem um CRM, então você pensa, então ele pode atender, né? Mas e aí? Ele tem a especialidade de cirurgião plástico? Né? Já são E eu outros acredito, 500. inclusive, que na Bolívia e na Venezuela existam excelentes cirurgiões plásticos. Né? Então, o que aconteceu é que descobriram uma clínica fazendo um trabalho vigarista como esse, onde a pessoa acertava tudo pelo WhatsApp ou pelo Facebook, mas deve ter no Brasil também, que inclusive deve fazer por um preço acessível, como acontece lá nessa clínica na Bolívia e na Venezuela, né? Teve um caso agora recentemente de um médico, eu esqueci o nome dele, ele é conhecido como Dr. Bumbum. É engraçado esse nome. E a paciente veio a falecer, não foi, produção? Aqui no Brasil, ele não tinha a especialidade de cirurgião plástico. Então, assim, como eu vi um depoimento de um outro médico, se a pessoa não está apta e ocorre qualquer adversidade, qualquer complicação, ela não tem a capacidade de resolver, né, e salvar a paciente. Então, esse é o problema. Às vezes o cara fez 10, mas é porque, né, por alguma razão tudo deu certo, a paciente estava bem. Aí, quando entra um caso mais assim, ele não sabe. O caso desse médico aí que teve essa repercussão recente não era cirurgia plástica, né? Era bioplastia, que não é um processo cirúrgico necessariamente, mas, inclusive, não é reconhecido pelo CRM, a bioplastia, que é a injeção de determinados produtos em áreas específicas do corpo para moldar, é um molde artificial do corpo humano. Então, é a bioplastia. Nesse caso aí que você estava citando. Mas o problema maior não é nem o fato de que ele não poderia ser um cirurgião plástico, o que não era, né? O caso não era cirurgia plástica, era bioplastia. Mas o problema maior é que era um atendimento numa casa, né? Ele estava fazendo cirurgias no apartamento dele. Não tinha o aparato, né? Não tinha aparato legal. E aí, assim, a gente Isso. tem que ter muito cuidado, claro, sempre quando trata desse tipo de assunto, para não, quando se fala sobre a responsabilidade máxima é do profissional. Ele é o profissional, ou supostamente deveria ser aquele responsável por orientar, por fazer uma consulta prévia, por explicar todo o procedimento, por acompanhar, porque quando você vai fazer qualquer tipo de cirurgia, Claro. O médico está acompanhando o caso da pessoa há algum tempo, para poder saber exatamente como é que vai ser feita essa cirurgia. Nesse caso do Dr. Bumbum e de outros casos que ocorrem vez ou outra aqui no Brasil, você vê clínicas clandestinas, vê gente atendendo em locais que não são clínicas, que não tem o aparato necessário, porque se surge, sei lá, uma parada cardíaca, por exemplo, e não está numa clínica especializada, você não vai ter o que fazer, não vai dar tempo de chegar a um socorro ou de levar até o socorro. Por isso é importante estar no local adequado. Mas a responsabilidade também recai muito sobre quem procura esses locais, sabendo que não deveria. Como essas mulheres que vão à Bolívia ou à Venezuela, não sei como é que é o atendimento nessa clínica, mas por se tratar de, a pessoa consegue fazer a marcação pelo WhatsApp e chega lá e faz a cirurgia, é óbvio que isso não está bom, não está legal e não está certo. Porque você vai ao dentista, o dentista precisa te acompanhar por um tempo para Antes de fazer um procedimento, antes de fazer né? qualquer coisa, Claro. entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ter o cuidado
E essa importância de ressaltar isso para quem acompanha e quem sabe tem esse sonho de mexer no próprio corpo, porque não tá satisfeito, é caro mesmo. E é caro por conta disso. O Leite falou, são 7 anos que o cara levou para se preparar para fazer isso, para poder fazer um trabalho bem Só feito. da especialização, né? Sério. Fora os 6 Sim, anos, então fora dá 12 anos. 12, vai. Então, o cara investiu dinheiro para ele se preparar para poder oferecer para o cliente uma coisa de qualidade e com o máximo de garantias possíveis, que ainda assim não é 100%. Aí a pessoa quer pagar mais barato e vai num charlatão qualquer, vai ser atendido dentro de uma casa. E fora, Hélio, esse tempo todo de preparação para se iniciar o trabalho, você vai ter esse profissional que estudou um tempão e vai ser um bom profissional, que tem um resultado imperceptível, né? Fez a correção e você nem sabe que existiu aquela correção. E vai existir o profissional que estudou o mesmo tanto, mas ele não tem essa qualidade. Fica aquela coisa nítida de que foi feita uma cirurgia plástica. Então, quando você vai pagar por isso, você realmente vai pagar pela qualidade que você vai ter depois. Mesmo que essa qualidade que você está pagando é a qualidade baseada em outros resultados que ele teve. Quando você faz a sua, tudo pode acontecer, cada corpo é um corpo. Exatamente. Né? Agora, tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar nesse contexto, tanto dessa situação do tal Dr. Bumbum com a bioplastia, que não é necessariamente uma cirurgia plástica, mas é um procedimento estético, e essa situação de pessoas indo para a Bolívia ou para a Venezuela, marcando cirurgia plástica pelo WhatsApp e tudo mais, que é uma coisa que é anterior a tudo isso e está ligado ao que o Hélio falou da responsabilidade de cada pessoa. Tem uma coisa que acho que vale a pena a gente pensar, que é exatamente a questão psicológica por trás de uma sociedade que cria alguns padrões estéticos que às vezes as pessoas elas se sentem mal por não estarem dentro de determinados padrões estéticos. Veja, uma coisa é a pessoa, ela passou por uma situação, sei lá, um acidente, ela tem que fazer uma reconstrução e vai precisar de cirurgia plástica. Outra, às vezes, é por uma questão, inclusive, de saúde, sei lá, a pessoa tinha sei lá, lábios liporinos, aí a pessoa tem que fazer um negócio lá e tal. Só para te ajudar, eu entrevistei um cirurgião plástico, ele disse o seguinte, a essência da cirurgia plástica é o que as pessoas chamam de cirurgia reparadora. Então, toda cirurgia plástica, na sua essência, é uma cirurgia reparadora. Então, precisa existir algo que seja reparado para que uma cirurgia plástica valha a pena. Exato. Então, você tem isso. E eu acho que tem também situações onde, de repente, a pessoa está insatisfeita com algo que incomoda muito num sentido estético mesmo, mas que pode até afetar a questão de autoestima. E aí a gente vai entrar numa linha meio tênue. Por quê? Porque, por exemplo, sei lá, a pessoa está com... Eu conheço gente que, sei lá, tinha um nariz e tinha tipo um ossinho aqui que dava uma deformadinha no nariz e tal. Aí a pessoa foi lá, fez uma cirurgia e criou um nariz novo. Outra coisa é essa busca insana por um corpo perfeito e que faz com que a pessoa crie ou passe por procedimentos que chegam a criar, inclusive, resultados bizarros. Sabe o que acontece? Cada ser humano tem um biotipo, né? Então, você pega o Leite e eu, a gente tem, inclusive, a mesma altura. Se colocar o Leite e eu em pé, a gente tem exatamente a mesma altura. Olha a secura, né, de André Leite e olha a botijãozice de Wagner Cantore. Então, o que acontece? O Leite, ele tem um biotipo, eu tenho um biotipo. Por mais que o Leite consiga dar uma engordadinha, ele jamais vai ter um biotipo de uma pessoa grande. Por mais que eu emagreça, eu não vou chegar no biotipo do Leite. Então, isso precisa ser respeitado e as pessoas vão em busca dessa imagem ideal ao consultório do cirurgião plástico. E sem respeitar o próprio corpo, né? A sua estrutura. A sua imagem. E a pessoa não está preocupada, muitas vezes, com a questão de saúde. Então, por exemplo, você pega esse caso do Dr. Bumbum lá, que a mulher colocava o líquido para moldar, etc. A pessoa, ela foi para fazer um procedimento que, às vezes, sei lá, se ela vai numa academia, etc., ela pode conseguir um resultado semelhante a esse, mas ela não quer se dar o trabalho de fazer isso. Aí que ela vai fazer? Vou colocar um líquido aqui que vai resolver. Eu lembro de ter visto essas histórias de gente que faz, sei lá, 40, 50 cirurgias, aí o cara, ele molda o corpo inteiro dele com líquidos no corpo para ter um peitoral, não sei o que lá. Eu lembro de uma vez uma história que eu vi, e aí chega no ponto que eu coloco, chega a uma bizarrice, não só estética, mas mesmo do próprio procedimento que a pessoa se submete, que era um cara que ele estava na academia
E aí falaram, não, tem um líquido que é muito bom se você coloca no braço, ajuda a deixar o braço mais forte. E era tipo uma espécie de um óleo. Aí o cara colocou, deu uma infecção enorme, o cara morreu por conta de uma infecção que ele mesmo Acho que a gente comentou essa injetou no história. braço. Então, só que obviamente tudo isso está ligado a uma questão psicológica, né? Uma busca insana por um corpo perfeito. Só que não E existe muitas corpo vezes perfeito, isso né? é uma doença, como o doutor colocou, né? Dismorfia corporal. Então a pessoa, ela se vê, inclusive, muito diferente do que ela é, porque ela não consegue se reconhecer. Eu só queria comentar uma outra coisa a respeito do, assim, por exemplo, há médicos que inclusive são regulamentados, estão lá no CRM, como o caso recente aqui do Brasil do Dr. Bumbum. Ele tinha mais de 600 mil seguidores na página do Instagram, acho que era do Instagram dele. Depois que tudo aconteceu, aí, e que a mídia mostrou o disparate que foi, aí vem a Federação de Médicos lá do Rio de Janeiro e disse que olha, ele não tinha o CRM do Rio, não poderia estar atuando aqui, ele tinha, não podia, não sei o quê, não podia. Mas ele fazia propaganda abertamente, com 650 mil seguidores. Eu acho que daria para alguém da área ter percebido que esse camarada estava fazendo esse tipo de coisa. Mas foi só depois, a gente precisou ter uma morte, infelizmente, para que alguma coisa fosse feita. Então, eu tenho muitas críticas com relação a esse tipo de atitude de governos, de órgãos de classe, daqueles que deveriam estar, de fato, fiscalizando, porque, desculpe, eu não acredito que ninguém que tenha alguma responsabilidade nisso nunca tenha visto que esse homem fazia essas propagandas no Instagram dele. 650 mil seguidores. Tinha uma suposta clínica num shopping e que quando foram ver não era clínica, era um salão de beleza, mas tinha lá medicamento e as coisas que ele utilizava guardava lá. Nunca foi feito nada. Essa morte e muitas outras poderiam ter sido evitadas, né? A gente tem que fazer uma parada para o intervalo. Na volta a gente conversa sobre esse vídeo que circulou na internet de crianças pintando um cavalo e deu o que falar. A gente volta já.